Ok, pessoal? Então, dessa vez, vamos dar continuidade aí à nossa unidade 4, né? Falando sobre análise das demonstrações contábeis. E para fins de análise, então nós adotaremos agora os indicadores de liquidez. Esse material, que é extremamente pertinente, né, à administração financeira, ele é utilizado aí com a finalidade de verificar especificamente qual é a capacidade de pagamento da entidade, ou seja, a liquidez ela diz respeito à capacidade a rapidez, né, na verdade, que uma entidade tem, né, para transformar aí os seus recursos em moeda corrente. É um conceito muito importante e geralmente uma baixa liquidez está associada a maiores níveis de risco. Então a maioria das pessoas, né, quando faz a análise dessa liquidez da entidade, tem como verificação isso. Se a entidade ela tem indicadores de liquidez reduzidos, né, ou indicativos de baixa liquidez, então isso tecnicamente corresponde a uma atividade de maior risco para concessão de crédito, né, maior risco para firmamento de um convênio e por aí vai. Mas por esse motivo, e na maioria das vezes a gente sempre considera isso, né, os indicadores de liquidez são muitas vezes utilizados para previsão de falência, inclusive, né? Também, como eu já disse, para a concessão de crédito e até mesmo para você selecionar os seus fornecedores aí, no caso de uma proposta, por exemplo, de muito comum a gente verificar essa solicitação nos editais de licitação pública, né? Que os órgãos públicos têm essa preocupação de verificar aí ali a capacidade de pagamento e a capacidade de solvência da entidade envolvida no processo licitatório. Aqui nós vamos apresentar os 4 principais, tá? Que são a liquidez corrente, em que como eu obtenho a liquidez corrente? Eu divido o total do meu ativo circulante pelo meu passivo circulante e aí sim eu tenho a minha liquidez corrente. A liquidez seca corresponde ao ativo circulante menos as despesas antecipadas, menos os estoques, dividido pelo passivo circulante. A liquidez imediata, como o próprio nome já diz, é aquilo que a entidade tem disponível, né? E aí vocês entendem o disponível, caixa, o que ela tem no banco e aquelas aplicações que ela pode resgatar imediatamente para poder formar esse volume, né? Formar esse montante capaz de solver, de solucionar aí os seus passivos, né? Também os passivos de pagamento imediato. E a liquidez geral, essa já é uma análise mais global da entidade, né, de perceber aí o tamanho dessa entidade, que assim, não dá para a gente trabalhar, já adianto para vocês, esses indicadores individualmente, tá? Normalmente, do ponto de vista da análise, nós costumamos fazer um apanhado dos indicadores e a partir dos indicadores, então a gente começa a conjecturar um com o outro para daí determinar essa solvência da entidade, tá? Então não se preocupem em entender aí que a partir de um determinado indicador, de uma fórmula pronta, você já teria ali um indicativo de falência, né, um indicativo de piora na análise dessa entidade. Então aqui eu separei alguns dados de exemplo aqui para a gente poder exercitar essa apuração do cálculo. Então vamos, por exemplo, a liquidez corrente. Quando eu pego aí a minha liquidez corrente, nossa, meu pincel ficou muito ruim. Então pegando a minha liquidez corrente aqui, ó. Liquidez corrente é o quê? Ativo circulante, então eu tenho aqui como ativo circulante 37 mil, ok? 37 mil. Dividido pelo passivo circulante, 36 mil. Bom, aqui de cara, você já percebe que existe aí um indicativo, né? Até só de considerar o valor, você já percebe que é um indicativo de que o meu ativo circulante é maior do que o meu passivo circulante. Logo, eu tenho uma capacidade de pagamento de 1,04. Ou seja,
para cada R$ 1 que eu devo, eu tenho capacidade de pagar esse R$ 1 e ainda me sobra 4 centavos. Beleza? Então, essa é a leitura, é a forma como a gente faz a análise da liquidez corrente. É dizer que essa entidade, ela tem um indicativo de solvabilidade positivo, né? Vamos à liquidez seca. A liquidez seca, já por outro lado, também muito utilizada, é um índice muito parecido com a liquidez corrente, né? A diferença é que não se considera no ativo circulante os itens que possuem menos liquidez. Então, por exemplo, quando eu falo para você que é o meu ativo circulante menos as despesas antecipadas. Bom, despesas antecipadas eu paguei e ainda vou, né, trabalhar para receber. São direitos. Então, esse direito, eu não consigo realizar isso imediatamente, né? Num prazo mais curto, por assim dizer. E o estoque da mesma forma. Então, o investimento que eu fiz em estoques, ele será transformado, ele será comercializado para só, então, se transformar em disponível. Porque tudo isso que nós estamos falando aqui é do ponto de vista da disponibilidade financeira, né? Então, é aquela capacidade que você tem mesmo de gerar recurso financeiro, tá bom? E aí, nessa análise que nós fazemos aqui da liquidez seca, então nós teríamos o meu ativo circulante, que é 37 mil, né? Menos as despesas antecipadas, que eu chamo aqui de 1.500, ok? Menos os estoques, que são de 15 mil, dividido por passivo circulante, 36 mil. Então, nós já percebemos aqui, ó, que a nossa liquidez seca mexe um pouco com a minha capacidade efetiva de pagamento, porque aquele índice que era de 1,04, lembra? Né? Na minha liquidez corrente, agora ele passou a representar 0,59. 0,59. Então, para falar bem francamente com vocês, para cada R$ 1 do meu passivo circulante, né, na liquidez seca, para cada R$ 1 do meu passivo circulante, eu tenho 59 centavos. Então, eu ainda não consigo liquidar todos os meus compromissos só considerando a liquidez seca. Mas calma, isso não é o fim, né? Porque ainda que eu não tenha condições de realizar, né, de resolver os meus compromissos a partir disso, mas é bom saber que eu tenho algumas garantias. Então, são análises que vão sendo feitas. Bom, vamos piorar um pouco então. Qual que é a próxima situação? A próxima situação é a liquidez imediata. Bom, então se na liquidez seca, eu já dizia para vocês aqui, né? Na liquidez seca, que é a minha capacidade de pagamento, desconsiderando alguns ativos que eu não consigo realizar, a liquidez imediata ela vai ser ainda mais exigente, né? Ela é mais rígida, porque ela relaciona os recursos mais líquidos da empresa. Então você vai pegar ali, se eu já desconsiderei estoque e despesas antecipadas, agora eu só vou considerar as minhas disponibilidades. E o que são disponibilidades? Caixa, recursos em banco e aquelas aplicações financeiras de resgate automático ou resgate imediato, né? Então, é medir exatamente a minha capacidade financeira neste momento. Então, chega lá no exercício setembro de 2017, você quer verificar qual a sua capacidade de pagamento. O que eu tenho de disponibilidades aqui, né, para minha liquidez imediata? A minha liquidez imediata, o que eu tenho de disponibilidade é só 1.100. Para um passivo circulante de 36 mil, né? Qual é o meu índice de liquidez imediata? 0,19.
0,3. Quer dizer assim, para cada R$ 1 de compromisso, né? Para cada R$ 1 de obrigação que eu só tenho 3 centavos no meu caixa, ou 3 centavos de disponibilidade. Calma, não é o fim do mundo. A ideia aqui é que você consiga, né, perceber isso para quê? Para buscar sempre uma otimização desse disponível, né? Isso é muito comum a gente fazer essa análise, principalmente quando a entidade ela tem viés de aplicações em outras entidades, ou melhor, de fazer investimentos de longa duração, né? Investimentos permanentes, tá? Aí estaremos evoluindo aí para a nossa contabilidade avançada. Quer dizer, primeiro eu tenho que me preocupar em garantir o saldo, né? O garantir aí a solvência das minhas obrigações, para daí então eu ter condições de estar imobilizando o meu capital em outros ativos permanentes. O próximo aí é uma liquidez geral. Então essa liquidez geral, ela dá para gente uma noção mais global da empresa, como eu falei para vocês, né? Então também não é o principal indicador, né? Mas ele é tão importante quanto os outros, porque ele considera não somente os itens de curto prazo, mas também os de longo prazo. Então você vai analisar a curto prazo. Bom, a liquidez seca me determinou 0,59. A liquidez imediata me determinou 0,3. A liquidez corrente 1,04. Qual desses é mais importante? Depende, né? Depende aí do tipo de investimento que está sendo feito, né? Depende aí de quem está fazendo essa análise, né? O normal mesmo é a gente fazer uma correlação entre todos esses indicadores. E aí a liquidez geral vem para dizer exatamente isso. Olha, essa empresa, né, que você está dizendo aqui que ela tem, para cada R$ 1 que ela deve, ela tem 4 centavos de sobra, mas se precisar fazer esse pagamento imediato, se ela precisar se resolver imediatamente, ela só tem condições de resolver 3 centavos para cada R$ 1 que ela deve, mas essa empresa ela tem um ativo, essa empresa ela tem um histórico, né, um histórico significante. Então, nesse caso, nós vamos fazer o uso dessa expressão aqui, ó, que é o ativo circulante, mais o realizável a longo prazo. Então, calma, gente, não é o fim do mundo, né? Se realizarmos tudo que ela tem a longo prazo, é possível pagar o seu passivo circulante mais o passivo não circulante e ainda sobrar alguma coisa? Então, essa é a leitura, né? Então, nós não vamos já nos preocupar com as nossas primeiras análises. Vamos evoluir um pouco mais. Então, o meu ativo circulante, considerando 37 mil, mais o realizável a longo prazo de 8.500, né? É capaz de pagar o meu passivo circulante, 36 mil, mais o meu passivo não circulante, que eu chamo de passivo não circulante aqui, o exigível a longo prazo, tá? Então, meu exigível a longo prazo, 30 mil. Que são aqueles compromissos, como vocês perceberam lá naquela demonstração, no início, né? Que nós começamos a fracionar a demonstração contábil. O exigível a longo prazo é o meu passivo não circulante. É tudo aquilo que eu realizo a partir do exercício seguinte, né? Então, nesse caso aqui, a minha liquidez geral estaria totalizando o quê? Um indicativo, né? Ela estaria dando aí para nós um indicativo de que seria 46 mil, isso, 37, isso, 45.500, isso, 45.500, né, dividido por 66 mil.
Então, qual que é a relação aí? A relação é que eu tenho uma liquidez geral de 0,70. Ou seja, para cada R$ 1 que eu devo, eu tenho capacidade de pagar 70 centavos. Né? Outra análise. Eu tenho condições hoje, nesse exercício, a partir dos números deste exercício, de saldar 70% de todos os meus compromissos. Tá certo? Então aí a partir daí você vai fazendo outras análises e outras conjecturas. Claro que nós não vamos fazer essa análise só tomando como referência este exercício. É importante que você observe qual foi a liquidez geral da entidade no exercício anterior e no exercício anterior. Ou seja, voltamos àquela análise horizontal, né? Então suponhamos que eu esteja analisando aqui 2016. Então qual foi o comportamento em 2015? Qual foi o comportamento em 2014? O ideal é que a gente tenha aí pelo menos os últimos 5 anos. Então nesses últimos 5 anos, como é que se comportou esses indicadores? 70, 69, 80. Então aí você vai começar a identificar o comportamento da gestão dessa entidade. Né? Se é um comportamento mais agressivo, se é um comportamento mais desleixado, né? Ou se é um comportamento mais seguro, tá certo? Então, na verdade, esses indicadores juntos vai te dar aí uma ideia de como é que essa empresa se organiza, se estrutura financeiramente. Espero que eu tenha aí correspondido, né? Espero que eu tenha ajudado vocês, principalmente na resolução dos nossos exercícios sugeridos, né? Nossos exercícios propostos. Tem aí no nosso Moodle diversas atividades de sistematização e aprendizagem, tá? Exercitem, vejam o vídeo, assistam, curtam, inscrevam-se no canal e coloquem as suas sugestões e dúvidas que, na medida do possível, nós vamos esclarecendo. Um abraço e até a próxima.